Ciência e Fé está aqui com o Dr. Giovanni, falando sobre neurociência, e estamos tocando no assunto de ideologia de gênero e afins. Dr. Giovanni, mas você estava falando, né? A criança, ela não tem capacidade de escolher o seu gênero, né? Quando ela nasce... O que estão tentando impor, até mesmo nas escolas, né? É que a criança não pode falar que ela é masculina e feminino, que até mesmo estava sendo tramitado, né, no Ministério da Educação para colocar isso nas escolas, né? Que você não pode falar que ela é menino ou que é menina, deixar ela escolher, né? Então, por exemplo, neurocientificamente falando, a criança quando nasce, ela não tem capacidade de discernir nada, né? Na relação com o mundo é que ela vai criar as conexões. Então, por exemplo, por que, por exemplo, na favela, você mata um traficante lá, o policial mata o traficante e tem outro lá, aparece 10 de novo. Então, nunca que acaba. Por quê? Porque a criança cresce naquele meio e vê lá o traficante, né? Pela psicologia social, é um grupo de risco, né? Então ele vê pessoas ali usando armas, traficando, então ele vai querer ser o quê? O modelo de vida para eles é aquele. Então, eles vão ter aquele posicionamento, né? Então a criança, ela é um incapaz, ela precisa de alguém cuidando dela. Ela não sabe discernir o que é o certo e o que é errado, né? Vamos lá, vamos transitar na psicanálise, né? A psicanálise diz que a criança, ao nascer, ela nasce só com o id. Ela não tem um ego. Ela não tem um ego formado. Então, não tem um ego formado. O que é o ego auxiliar? Ela está em simbiose com o outro, né? Com o maiúsculo, quer dizer, o outro. A mãe ela não tem o eu ainda. Então, quem é o ego auxiliar da criança? É a mãe. É a mãe. E o pai é o superego, vai ser formado o superego. Então, a criança não tem capacidade de discernir. Complexo de Édipo, aí já vai, a instância do superego já vai evidenciando. Exato. Então, a criança não tem capacidade de decidir o que é certo e o que é errado, né? Então, ela tem que entender que eu nasci homem, ou se é menina, eu nasci menina, né? Então, a criança não tem essa capacidade. E eu fico muito temerário com essa situação, que vai produzir muitas crianças, quando chegar na idade adulta, com problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, né? Nós vemos isso, né? Sem impor uma questão sociológica, né? Uma pessoa idealizou algo e colocar na cabeça das pessoas. Já aumentou um absurdo o número de suicídio e de depressão entre os jovens, né? Exatamente. Por exemplo, há muitos casos de adolescentes se cortarem. Estão se cortando, né? Isso não é moda, não, é sofrimento mental, né? Então, se a gente não cuidar das nossas crianças, essa geração que está nascendo agora, se nós não cuidarmos dela, no futuro vai ser uma sociedade muito doente, vai ser difícil. E isso não tem uma adaptabilidade do cérebro para isso, né? O cérebro não vai adaptar isso. Existe uma condição humana própria de relacionamento com o outro, que eu não posso agredir o outro. Exatamente. Né? Não vai ter, o homem vai evoluir a tal ponto que a agressão vai ser normal. Não existe isso normal. Ele pode adaptar uma questão de cidade e campo, mas, por exemplo, como é que eu posso, né? A palavra de Deus mesmo fala, nós amarmos o outro como a nós mesmos. Uhum. Ela fala para você amar o outro como a si mesmo. Isso é a máxima de uma maturidade. Porque quando você ama o outro como a si mesmo, você não espera muito do outro. Você ama ele sem esperar que ele ame você. A palavra amor, né, nesse caso aí, ela é um verbo, né? Você tem que exercitar. O amor, ele não desce de você assim, eu estou amando. Você que tem que exercitar, mesmo você não gostando. Tanto é que Jesus disse, amai vossos inimigos.
Você não sente aquela vontade de ajudar seu inimigo, você tem que praticar, né? Então, é pela prática que você vai exercitar o amor. Eu estou falando assim, nós vamos evoluindo para acostumarmos com o Estado Islâmico, nós vamos evoluindo para acostumarmos com a violência. Não existe uma evolução do cérebro nesse sentido. Agora estou te falando, a pessoa, ao nascer, ela nasce com os principais reflexos de sobrevivência. A personalidade, ela é imprimida. A personalidade do indivíduo ela é influenciada por 3 fatores: ontogenético, filogenético e social-cultural. São 3. Esses 3 fatores que vai formar a personalidade do indivíduo. E o social-cultural requer-se que eu não posso sobreviver à custa da destruição do outro. Isso. Mas, por exemplo, então, geneticamente, a pessoa nasce com alguns traços, por exemplo, de temperamento, né? O ontogenético seria a sua questão genética, nascer geneticamente predisposto para alguma situação. A filogenética é a experiência de vida que a pessoa tem, né? Ela tem experiência de luto, experiência com morte, separação. E o social também influencia. Então, esses 3 fatores vão influenciar na formação do caráter, da personalidade do indivíduo. Então, igual eu citei anteriormente, se a pessoa é criada na favela e vê todo aquele mundo de crime, pessoas andando armadas para baixo e para cima, drogas, ele vai ter... as pessoas, engraçado, é que elas são mais influenciadas pelo lado negativo, né? Mas há casos também de pessoas ali no meio ali que vão sobressair, não vão querer aquela vida, mas a maioria vão querer aquela vida. Tanto é que se mata um bandido lá hoje, amanhã tem outro, né? A formação dessas pessoas continua, então ele se adapta a essa nova realidade, entendeu? E a família? A família ela é o centro principal. Ainda nós temos a família como referência para a nossa formação cultural e de ética, né? Tivemos um congresso aqui na Batista de Sema, né, em setembro, sobre os desafios da família, né, atual. E a psicologia social, né, os trabalhos que são feitos, né, com família, também tem observado que o indivíduo num seio familiar, ele é muito melhor na sociedade. Então a família, ela continua sendo a base da sociedade, é na família em que você aprende os principais valores, né? Então, a família... O respeito cívico, não, o respeito ao outro. Então, o que nós estamos vendo aí é a banalização da família com essa ideologia de gênero e outras coisas mais, né? Isso vai prejudicar muito a sociedade, né? A família tem uma relação dialética com a sociedade. Uma sociedade saudável é porque tem famílias saudáveis. Exatamente. Aí ela será um reflexo de uma grande família. Exatamente. Mas o que a sociedade está querendo fazer? A sociedade, como é o dialético, a sociedade também influencia a família e sociedade. Mas se a sociedade, se o social começa a influenciar negativamente na família, vai ter um retorno social também negativo. Um social negativo. Então, essa ideologia de gênero, por exemplo, é uma imposição social sobre a família que depois vai refletir socialmente, vai criar indivíduos com muita dificuldade, com muitos problemas, socialmente falando. E você vê que realmente o número de separações de casais em toda a sociedade, a gente já vê hoje um aumento da criminalidade. Nós estamos vendo, nós estamos sentindo, nós estamos vendo isso no Brasil. Se observar aí, estamos vendo isso. A gente observar, eu trabalhei um bom tempo no Hospital Raul Soares, né? Você viu isso na prática, né? Lá, praticamente, quase 70% dos atendimentos lá de dependência química, né? Também tive um trabalho em clínicas de dependência química também, né? Então, você vai conversar com as pessoas que têm essa dificuldade
com dependência química ou envolvimento com criminalidade, ele não tem família. Ele foi criado, a mãe dele teve ele, a mãe não cuida dele, foi criado pela avó, a avó já não dá conta de criar, né, porque já passou o tempo dela de criar e não obedece à avó. Um já foi criado pela tia, o outro, o pai não sabe quem é, então cria um desajuste social através da família. Né? Então a gente observa, até meio empiricamente, né, na prática, que essas distorções dentro da família têm gerado muito criminalidade. É uma criança criada com amor e com disciplina. É muito diferente de outra criança. Com certeza. A autoestima é incomparavelmente diferente. Apesar de que a gente tem observado, né, que esse mundo, essas dificuldades que nós temos observado, né, principalmente a disseminação da droga, essa coisa que é uma falácia, né, de que maconha é medicinal, né? A gente fez uns trabalhos muito bons na UFMG sobre maconha, sobre dependência química, né? E muitos jovens, até de famílias boas, estão se enveredando pelas drogas, aí pegou as drogas, aí o mundo do crime que é do lado, né? Uhum. Então, nós temos que cuidar da nossa sociedade também, entendeu? Falar muito sobre drogas, sobre liberação de drogas, sobre ideologias, para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Né? E tendo uma sociedade melhor, com certeza teremos famílias também melhores. É uma dialética, né? E a igreja ela entra muito nesse fator, né? Nessa ajuda da sociedade. A igreja é uma base que evidencia, autentica a família, né? Com certeza. Às vezes eu fico conversando com algumas pessoas que até mesmo são ateus, né? Mas muitas práticas que ela exerce são baseadas no cristianismo. Né? O cristianismo trouxe uma coisa muito boa para o nosso mundo, né? Principalmente depois da reforma de Lutero. Né? Hoje a ciência, por exemplo, na Idade Média, ela não se desenvolvia. Mas quando Martinho Lutero rompeu com os dogmas da igreja, da época... Os pensadores se tornaram livres, né? Livres para pensar, né? É essa liberdade que os ideólogos, né, de gênero estão reclamando, mas o que trouxe? Trouxe curas, remédios, desenvolvimento da tecnologia com com o advento, né, da reforma, né? Que foi muito importante para a igreja, né? E para o mundo, de um modo geral. Hoje, o mundo hoje é do jeito que é, graças à reforma protestante. Economia livre de mercado, né? Exatamente. Esse livre mercado, o livre trabalhador no livre mercado passou a ser valorizado. Exatamente. Né? O homem do campo, que tem a sua pequena produção, passou a ser valorizado. Passou a ser alfabetizado para ler a Bíblia. Exatamente. Então, a reforma, os países europeus e países de colonização francesa e principalmente inglesa tiveram influência, e hoje são os países mais ricos do mundo, exatamente, tiveram influência direta da reforma. Os países... Não há como você tirar isso, porque essa burguesia que nascia era uma burguesia muito ligada à família e ao trabalho familiar, né? E ao lucro. O lucro não é pecado. Ele é pecado se ele te dominar. Exatamente. Né? E todo o trabalho é digno. Exatamente. A reforma trouxe essa... Então, hoje, mesmo que aquele que não é religioso, deve dar graças a Deus a Martinho Lutero, porque... Lutero, Zwinglio, Calvino, Teodoro, né? De Beza, toda essa... Então, Wesley e outros mais, né? E estamos continuando. E assim nós terminamos aqui o Ciência e Fé. Eu creio que você, pai e mãe, pôde ter um maior entendimento sobre ideologia de gênero, o que essa turma quer, né? E eu conheço as bases do pensamento do movimento queer, através do pensamento de Foucault, que era um pensamento que ideologiza as minorias, né? Então, no movimento feminismo, ele teve uma aceitação muito forte, passou isso para os movimentos de liberação sexual, mas nem tudo, meu amigo, nem tudo que você vê
você precisa destruir um status quo dominante. Às vezes o status quo dominante é esse que tem que dominar mesmo. Não tem jeito, família é família, pai e mãe, né? Nisso aí a psicanálise já dá uma aula. Pai, mãe, criança, castração, criança entra no mundo da cultura, através da formação do ideal do ego, do superego, através do pai, acaba com aquela simbiose com a mãe, e ele vai ser um sujeito que vai adaptar-se à cultura. Então a psicologia, a psicanálise, ela vem já estudando isso e evidenciando o que já estava na Bíblia, né? Com certeza. Né, Giovanni? Evidenciando o que estava na Bíblia. A Bíblia, sem antes de falar disso tudo, em Gênesis, né, Deus constitui nitidamente a família ali. Moisés não escreveu Gênesis pensando na família. Quer dizer, ele escreveu Gênesis olhando para trás. Quer dizer, Deus, ele não teria capacidade de escrever um livro que nós estamos descobrindo até hoje. Quer dizer, que há um fator aí, é sobrenatural a escrita do Gênesis, assim como o Apocalipse e outros livros da Bíblia. Mas estamos aí. A Igreja de Getsemane está aberta para te receber. Venha participar dos nossos cultos no domingo aqui no nosso templo sede. Nós temos às 7h30, às 10h, às 17h30 e às 20h30, terminando com caixa d'água. A Igreja Batista Getsemane é uma igreja de pastores que amam e vivem e querem viver a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Ela não só contém a palavra, mas ela é a palavra de Deus. Então, se você quer conhecer mais da palavra e quer estruturar a sua família, você é o nosso convidado a estar sempre aqui conosco. Na quarta-feira, por exemplo, temos com o pastor Daniel Fialho o culto da família. Venha participar conosco, nós estamos aqui a semana toda, eu estou aqui todas as tardes no culto das 15 horas e você é o nosso convidado. O TV Jet termina por aqui, esse assunto super importante. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você. Tá bom? Ciência e Fé continua. Semana que vem, paz!